Bruno, já tá certinho agora? Bom, acho que sim, né? Tá sim. Então vamos lá. Como a gente já sabe que toda matéria é formada por átomos, e o átomo é a constituição mínima da matéria, mas quando os átomos se juntam, eles vão formar o quê? Quando os átomos se juntam, eles formam as moléculas. Então, vários átomos juntos, dois ou mais átomos juntos, né, formam as moléculas. E essas moléculas elas representam as substâncias químicas. Então, cada molécula é identificada por uma fórmula química. O que é essa fórmula? Essa fórmula vai indicar qual o elemento químico que está presente e a quantidade de átomos deste elemento que tem em cada molécula. Por exemplo, a fórmula da água, nós sabemos que é H2O. Por quê? Porque a molécula que caracteriza a substância água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Coloquei aqui no modelinho, ó, a água seria isso aqui, onde cada bolinha é um átomo e bolinhas de cores diferentes representam elementos químicos diferentes. Isso aqui está de acordo com o modelo de Dalton, né? O Dalton já imaginava o átomo desse jeito, assim como uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. E esses átomos, quando eles se agrupam, eles formam moléculas. Uma molécula caracteriza uma substância. Então, o que é uma substância química? É toda aquela entidade, assim, toda coisa que pode ser representada por uma fórmula química. Uma única fórmula química consegue representar uma substância. Então, para ser substância, você tem que conseguir representar por uma única fórmula química. Se eu tiver aqui, por exemplo, olha, a minha garrafa de água, em toda a extensão da garrafa, existem moléculas desse jeito aqui, ó, H2O. O branquinho são os átomos de hidrogênio, vermelho o átomo de oxigênio. Então, em toda a extensão que eu tiver daquela matéria, as moléculas são iguais. Isso caracteriza as substâncias. Existem 2 tipos de substâncias. Ou a substância é simples ou ela é composta. Qual que será que é a diferença entre esses 2 tipos de substância? Aí vamos prestar atenção nessa representação aqui, ó. Substância simples, ela é formada por átomos de um único elemento. Então, quando a gente trabalha com esse sistema de bolinhas, a gente vai ver numa única molécula só uma cor, é só um tipo de átomo. Isso é uma substância simples. Então, isso aqui é uma substância simples, representa o gás oxigênio. Aqui no slide está representado de azul aqui. Aqui é uma substância simples, representa o gás hidrogênio. Então, olha, nessa molécula só tem átomos de hidrogênio, nessa molécula só tem átomos de oxigênio. Então, quando numa única molécula nós só temos átomos de um único elemento, essa substância é simples. Como que a gente identifica isso se a gente não tiver um sistema de bolinhas? A gente vai identificar pela fórmula. Vamos lembrar o seguinte, para representar um elemento químico, a gente utiliza no símbolo dele uma letra maiúscula. Cada letra maiúscula representa um elemento químico. Se o elemento apresenta 2 letras, a segunda letra vai ser sempre minúscula. Por exemplo, aqui no caso do gás hélio. O gás hélio é formado por átomos isolados, porque o hélio é um gás nobre. Então, na hora da gente representar a fórmula do gás hélio, olha, é uma letra maiúscula e uma letra minúscula. O símbolo H maiúsculo E minúsculo é que caracteriza o átomo de hélio. Aí, se a gente vem aqui, olha, para a molécula do gás oxigênio, a gente tem o símbolo O, que é o oxigênio, e embaixo o número 2. Esse 2 indica que cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Aqui nós temos o gás ozônio.
É o mesmo átomo de oxigênio, só que aqui ele aparece com 3 unidades, mas são substâncias diferentes. Só que observa que, mesmo sendo substâncias diferentes, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento, que é o oxigênio. Quando isso aqui acontece, olha, um mesmo átomo, átomos de um mesmo elemento, sendo capaz de formar duas substâncias simples diferentes, isso aqui chama alotropia. Mais para frente eu vou repetir esse termo, mas já aproveitando para falar. Então, substância simples só tem átomos de um único elemento. Pensando assim, e a água, ela pode ser classificada como uma substância simples? Lembrando que a fórmula da água é H2O. Água é substância simples? O que vocês acham? Eu acho que não. não. Não, porque a fórmula da água, olha como que é a fórmula da água. Na água nós temos bolinha branca, bolinha vermelha. São átomos de 2 elementos diferentes. Quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma substância composta. Gente, pode aparecer em alguns livros, em algumas questões, em vez de aparecer só substância química, aparece substância pura. Mas toda substância, ela já é pura, porque a gente está falando de uma coisa só, que pode ser representada por meio de uma fórmula química. Essa coisa só, essa substância sozinha, né? Ela pode ser de 2 tipos, ou ela é simples, quando os átomos são de um único elemento, ou ela é composta quando nós temos átomos de elementos diferentes. Tá, então vamos lá. E como que a gente aprendeu agora a diferenciar substância simples de substância composta por meio dos tipos de átomos, né, que estão presentes na molécula. Só que agora a gente vai prestar atenção nas propriedades, tá, dessas substâncias. Quando a gente fala de uma substância química ou substância pura, que a gente pode chamar assim também, elas têm um conjunto de propriedades bem definidos. O que é isso? Uma substância, ela tem ponto de fusão definido, ponto de ebulição, ela tem densidade definida, ela tem solubilidade definida. É como se fosse, assim, uma lista de características que servisse para deixar cada substância sendo única. Tá? É uma maneira de identificar cada substância. Por exemplo, quando a gente vai falar da água, o que a gente pode falar da água? Que a água, ela tem, a nível do mar, né? Ela tem temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. Lembra lá o que é ebulição? Vocês viram na primeira aula com o Thiago? O que é ebulição? Quando a água está fervendo? Ebulição é quando a água, isso mesmo, quando a água passa do estado líquido para o gasoso e tem bolhas, ou seja, a água fervendo. Então, a água ferve a nível do mar a 100 graus. E a temperatura de fusão da água, que é quando o gelo derrete, passa do sólido para o líquido, é 0 graus. Essas duas propriedades servem para caracterizar a molécula de água. E além disso, a gente sabe que a água tem densidade igual a 1 grama por ml. Isso significa que cada ml de água pesa 1 grama. Então, quando a gente pega uma garrafinha aqui com 500 ml de água, 500 ml de água pesam 500 gramas, porque a densidade da água é 1. Isso tudo são maneiras de caracterizar uma substância, tá? Todas essas propriedades. Quanto à solubilidade, a gente pode falar que a água ela é o solvente universal, porque ela é capaz de dissolver vários solutos, ou seja, é capaz de dissolver várias outras substâncias. A densidade, nós vamos falar com mais detalhes mais para frente. Mas quando falar em densidade, gente, pensa que densidade é sempre uma razão entre a massa e o volume. Para calcular a densidade de qualquer coisa, você vai pegar a massa e dividir pelo volume. Quando a gente fala que a densidade da água é 1, quer dizer que eu pego a massa da água, divido pelo volume da água e dá 1. Pensando lá na matemática, quando que a divisão entre 2 números dá 1? Por ele mesmo?
Por ele mesmo, quando a gente divide o número por ele mesmo. Então, o que significa que a massa de água é igual ao volume que ela ocupa, né? Então, se a gente fala de 500 ml, isso equivale a 500 gramas. 1 quilo de água é 1 litro de água. A densidade da água se torna o mais fácil, né, de calcular. Mas aí, cada substância vem com a densidade como dado no exercício, tá? E aí, mais para frente, a gente vai ver como trabalhar com a densidade. Isso é muito importante. Mas, a princípio, só entendo como uma maneira de caracterizar cada substância. Solubilidade. Solubilização é um fenômeno regido pelas interações entre as moléculas. Então, por exemplo, quando a gente pega o sal e coloca na água, a gente pega a colher lá e mistura, a gente sabe que aquele sal some lá dentro. Por que ele some? Porque ele está sendo solubilizado pela água. Como que acontece essa solubilização? O sal, ele é formado por átomos de sódio e de cloro. E eles estão bem grudadinhos assim, porque eles estão sólidos. Aí vem a água e a parte negativa da água se aproxima da parte positiva do sal, que a gente chama de cátion, e a parte negativa e a parte positiva da água se aproxima da parte negativa do sal. Então acontecem novas interações e acaba que a estrutura do sal, que era bem rígida, ela acaba sendo destruída, né? E aí fica cada átomo do sal, cada íon, fica envolto por várias moléculas de água. Isso que é a solubilização, tá? Ponto de ebulição, já falamos que é a temperatura que a substância passa do líquido para o gasoso quando a gente fornece aquecimento, né? Lembrar da água fervendo. Ponto de fusão é passar do sólido para o líquido. Isso aí tudo vocês já tinham visto. Então, isso são substâncias. Substâncias têm essas propriedades da matéria bem definidas. Tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, como maneira de caracterizar essa substância. Além de ser possível representar por meio de uma fórmula química. Aí a gente tem um segundo grupo dentro da matéria, né? Que são as misturas. Misturas é quando a gente agrupa duas ou mais substâncias. Se a gente está agrupando duas ou mais substâncias, vocês acham que tem como eu pegar o exemplo aqui desse recipiente aqui, com uma mistura? Vocês acham que tem como eu identificar esse sistema por meio de uma única fórmula química? O que vocês acham? Olha os tipos de bolinhas que tem dentro desse sistema e vê se teria como dar uma resumida e colocar a fórmula para essa mistura. Tem jeito? Não. Não tem jeito, Acho que porque olha não. só, as moléculas são completamente diferentes. Olha, essa é igual a essa, beleza. Aí tem essa igual a essa, mas as duas são diferentes entre si. Tem as duas verdinhas aqui juntas, formando mais uma molécula. Então, são várias moléculas diferentes dentro de um mesmo recipiente. Quando isso acontece, nós temos uma mistura. Então, uma mistura a gente não consegue representar por meio de uma única fórmula química, porque tem várias moléculas dentro do sistema, né? Então, a mistura pode ser definida como uma junção de duas ou mais substâncias. Cada substância a gente consegue representar por meio de uma fórmula, mas a mistura não tem jeito. E aí, a gente viu que substância pode ser simples ou composta. A mistura também pode ser de dois tipos. Ou ela é homogênea ou ela é heterogênea. Vamos ver exemplos. Vamos na hora aqui para ficar esse exercício. Antes da gente prosseguir com essa classificação entre homogêneo e heterogêneo, eu quero que vocês façam esse exercício aí, por favor. Olha só, nós temos 4 sistemas com bolinhas, bolinha branca e cinza. Eu quero que vocês classifiquem cada um como substância simples, substância composta ou mistura. Dá uma olhada aqui, eu vou dar um tempinho e já vou perguntar.
Cada um fala um, pode ser? Vou começar ali da Daniele. Daniele, o sistema 1, a gente pode classificar ele como o quê? A1 é simples. Foi a Ana Maria que falou? Isso. Ana Maria, você falou que o número 1 é uma substância simples. Isso? Isso. Todo mundo concorda com ela? Sim. Concordo. Sim, concordo. Mas olha só, a primeira coisa que a gente falou é que para determinar que é uma substância, a gente tem que conseguir resumir aquele sistema com uma única fórmula química. Olha para esse sistema. Todas as moléculas que estão aqui dentro são iguais? Não, só é Não. heterogêneo. Nem. Não são iguais. Então não é substância. Isso aqui vai ser o quê? Mistura? Uma mistura. Nessa mistura tem quantas substâncias? Duas. Duas. E de que tipo são essas duas substâncias? Assim, que tipo? Simples? Heterogêneo? Não, substância, lembrando, substância pode ser simples ou composta. É composta. A mistura que é homogêneo e heterogêneo, mas não vai entrar aqui agora não, tá? Ah, tá bom. Não, ela é simples. É simples. Mistura de Mistura composta. duas substâncias simples. Porque olha só, quais são as duas substâncias que a gente tem? A gente tem a substância das bolinhas cinza, né? São duas moléculas iguais. Se são duas moléculas iguais, e nós temos a substância das duas bolinhas brancas. Então, nessa molécula da cinza, os dois átomos são iguais, na molécula das bolinhas brancas, os dois átomos são iguais. Então, o sistema 1 é formado por uma mistura de duas substâncias simples. Aí, atenção, essa pergunta aqui agora, olha. Quantos átomos tem dentro do sistema 1? Quantos átomos? 8. 8 átomos. E quantos elementos químicos? 2. 2. 2, que é a bolinha cinza e a bolinha branca. Vocês estão de parabéns. Agora, vamos lá. O 2, vocês classificam como o quê? Compostos. Substância composta. Olha só, todas as moléculas são iguais, né? E a partir daí a gente já consegue falar que é uma substância. E dentro da molécula nós temos dois átomos diferentes. Então, substância composta. Muito bem. E a 3? Olha com bastante atenção. Simples. Olha com bastante atenção. Ela é composta, não? Simples. Eu acho que é simples. Eu acho. Eu acho que é composta. Não, ela é muita simples. certeza que é simples. Tem certeza que é simples? Então, olha só, quando aparecer uma questão dessa, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: olhar para o sistema inteiro. Todas as moléculas estão iguais? Não são. Não são. Ah, não, são não. São não. Se as moléculas não são iguais, esse sistema é o quê? Composta. Composto. Não. Quando as moléculas não são iguais, quer dizer que a gente não consegue determinar por meio de uma fórmula. Então é simples mesmo. Não. Não, é mistura. Uma mistura, isso. Aí eu tô confundida agora. Nós temos duas substâncias diferentes ali. A gente tem a substância que tem a molécula com duas bolinhas e tem a substância com a molécula com 3 bolinhas. Então, primeira coisa é observar. O sistema tem mesmo. as moléculas são todas iguais? Se forem iguais, todas, aí é substância. A partir daí, você classifica se é simples ou composta. Porque se as bolinhas forem de uma cor só, vai ser simples. Se for de duas cores, composta. Agora, se as moléculas não são todas iguais, então já é uma mistura. Aí a outra pergunta: que tipo de substância que forma essa mistura? Composta ou simples? Não sei, olha No caso aí. é composta, né? Eu acho que é simples. Qual que é a definição? Para ser substância simples, os átomos têm que ser iguais. Para ser composta, os átomos têm que ser de elementos diferentes. Então ela é composta, tá Simples. diferente. Não, o que é diferente? As moléculas, olha. Ela é simples.
Olha só para ficar bem claro aqui. O que é diferente aqui? O conjuntinho de átomos, que são as moléculas. É. E todos são da mesma cor, né? No caso. Sim, mas aí os conjuntos não estão iguais. Olha, a gente tem um conjunto de 3 e 3 conjuntos de 2. Se todos os conjuntos não são iguais, aí é uma mistura. Aí eu quero saber que tipo de substância que forma essa mistura. Que a definição mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. Aí que tipo de substância que é essa? Olha, são duas substâncias simples, porque só tem átomos de um único elemento aqui, só bolinha cinza, tá? Então, mistura de duas substâncias simples. E o número 4, agora é para acertar, gente. Vai lá, ó. É o quê? Mistura de... Olha com bastante atenção. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que é mistura composta. Eu acho que é uma mistura É composta. mistura. É mistura com... Todas as moléculas são iguais? Não. São Não, iguais. não são. Não são. Não, 4, são ó. não. Então, isso aqui é o quê? É composta com Não é composta, não. Olha só. composta com 2 As átomos. moléculas não são todas iguais, os conjuntinhos são diferentes, a gente não consegue determinar por meio de uma fórmula. Quando isso acontece, Então, nós temos uma mistura. mistura de um ou mais. Mistura. Agora essa aqui é difícil, hein? Uma mistura de quantas substâncias? De 2 substâncias. 3, não? diferentes. De 3 substâncias. 3 substâncias, muito bem. Quais substâncias que a gente tem? A gente tem a substância das 2 bolinhas cinza, a substância das 2 bolinhas brancas e a substância da cinza com branco. Então, é uma mistura de 3 substâncias. E se ainda perguntasse assim, que tipo de substâncias são essas? Dentro dessas 3. Se ela folgar aí, olha lá. Quais são, gente? Quais tipos de substâncias aqui? Simples e composta? Simples. 2 simples, Simples e composta. 2 simples e uma composta. Deu para entender até aqui, gente? Essa Deu parte sim. da simples e composta aí no finalzinho eu não entendi. Eu fiquei confuso. É porque, olha Eu só, também tô meio confusa, mas eu entendo. aqui, ó, o sistema, a regra é a seguinte, você vai olhar pro esqueminha e vai observar, todas as moléculas são iguais? Lembrando que cada bolinha representa um átomo. Quando 2 ou mais átomos se juntam, nós temos as moléculas. Se as moléculas são todas iguais entre si, quer dizer que é uma substância, Aí você vai olhar, dentro dessa molécula, os átomos estão iguais? Se sim, substância simples. Se os átomos têm cores diferentes, substância composta. Agora, dentro do mesmo sistema, as moléculas não são iguais, então nós temos uma mistura. Tá? Agora entendi. Ah, que bom. Por exemplo, aqui na minha mão, ó, se eu juntasse isso aqui, ó, essas 3 tipos de molécula, na minha mão a gente tem o quê? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver pouco. Aqui, ó. Como é que... Aí na sua mão você tem uma mistura. Aí tem Uma 2 mistura. substâncias. 3 substâncias. Uma mistura de 3 substâncias. Isso mesmo, gente. Parabéns. 3. Isso aí. Certinho. Agora que vocês já sabem reconhecer substância e mistura, nós vamos para a classificação das misturas. As misturas elas podem ser de 2 tipos. Ou a mistura é homogênea, o prefixo homo significa igual. Uma mistura homogênea, a gente não consegue identificar quais são os constituintes dela, porque eles se misturam tão bem que a gente só vê uma fase. Tipo, seria diferente, mas como se mistura, elas ficam tão, não sei como que é a palavra certa falar, agrupadas, misturadas, que não dá para perceber assim.
Isso. Porque, olha só de ser mistura, já está juntando duas ou mais substâncias. Quando essas substâncias quando essas substâncias interagem tão bem de forma que a gente não veja onde está cada uma das substâncias, a gente tem uma mistura homogênea. Exemplo, quando a gente pega um copo d'água e dissolve um pouquinho de açúcar. A gente mistura, o açúcar some. Por que o açúcar some? Porque ele foi dissolvido pela água. Então, o resultado disso é uma mistura homogênea. Porque nem se a gente olhar assim bem de pertinho, a gente não consegue ver mais cada cristalzinho de açúcar. Certo? Então, ó, o prefixo homo significa igual. Quer dizer que a mistura homogênea ela é totalmente uniforme. Tá? Ela é toda igual. Visualmente. Agora, mistura heterogênea, o prefixo hétero significa diferente. É quando a gente mistura duas substâncias e uma não solubiliza na outra. E aí a gente consegue ver onde está cada uma dessas substâncias. Exemplo, água e óleo. A gente mistura água e óleo, a gente pode até usar a colher lá. Momentaneamente fica misturado. Se você tira a colher, ele se separa em duas fases. Cada fase é essa parte homogênea que a gente vê. Então, no caso da água e do óleo, a gente vê a parte homogênea da água e a parte homogênea do óleo. Mas entre os dois tem uma divisão, né? Então, nós temos aqui duas fases. Isso caracteriza uma mistura heterogênea. Então, mistura homogênea, uma única fase, porque os dois componentes se misturam muito bem. E aí o sistema fica todo uniforme. Mistura heterogênea, nós temos duas ou mais fases, porque os constituintes não solubilizam um no outro. Beleza? Agora, eu quero que vocês me falem outros exemplos do dia a dia. E me falam outro exemplo de uma mistura homogênea. Água e sal. Água e sal. O que mais? Água e bicarbonato. Leite Toddy? Água e bicarbonato é um outro exemplo de água e sal. O bicarbonato é um sal também. Mas certinho. Eu não entendi. E o leite e o Toddy? Leite e o Toddy. Aí depende do gosto da pessoa, né? Pode ser que a mistura fique homogênea ou heterogênea, né? Quando aí depende. E o café, água e café? Oi? O suco e a água seria? Sim, quando tá solubilizado, certinho. Eu brinquei com essa questão do Toddy, porque se a gente coloca muito Toddy num copo com leite, o que acontece é que o Toddy vai para o fundo do recipiente. Então a gente vai ter E decanta, né? Isso mesmo, decanta. A gente vai falar sobre isso. Então, aí a gente já tem duas fases. Tem a fase do Toddy e a fase do leite. Algumas misturas, gente, aparentemente elas são homogêneas, mas na verdade, se a gente chegar a um microscópio, ou se a gente submeter essa mistura a um processo de separação, a gente vai ver que na verdade ela é heterogênea. Por exemplo, o sangue. O sangue, vocês acham que é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. O sangue, eu acho que é Heterogêneo. Heterogêneo? Mas assim, visualmente ele parece homogêneo, vocês não acham não? Não parece ser todo igual, assim? Aparenta eu acho ser. que só. Eu acho que é igual, acho que não sei se é certo, mas às vezes tem um sangue, às vezes coalhado, algumas coisas, eu não sei se tem a ver, aí dá uma diferença, assim. Mas ele líquido, aquele sangue líquido bem ralinho, aí eu acho que ele é. Homogêneo. Então, a olho nu, ele é homogêneo. Mas quando a gente faz exame de sangue, aí no laboratório, eles colocam o sangue dentro de um equipamento que chama centrífuga. E essa centrífuga serve para separar os componentes do sangue. O sangue ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, que são as células sanguíneas. Então, na verdade, o sangue ele é uma mistura heterogênea. Só que a olho nu a gente não consegue perceber. Tá? Outro exemplo de uma mistura heterogênea